Muito bem, estamos de volta com a terceira parte do nosso programa de hoje. Entrevista da tarde ao vivo na sua TV Rio Branco, canal 8.1. Agora faltam 15 minutos para as 2 da tarde. Muitíssimo obrigado mais uma vez pela sua audiência aqui na capital e também no interior. Uma notinha aqui de política e ao mesmo tempo de fiscalização aqui no programa. Porque uma equipe da prefeitura, representando o SAEB, foi à federação saber os detalhes de uma reportagem de um blogueiro aí que teria dito que a federação gastaria por dia 130 mil litros de água para fazer a irrigação no estádio Florestão. E de fato é mais ou menos essa quantidade, de 110, 120 litros por dia ou a cada 72 horas. Ocorre que a federação não utiliza a água do SAERB, nem do Saniag, nem do DEPASA, do antigo DEPASA. Tem um açude, tem um sistema de irrigação que é automatizado. Eis aí, então o pessoal deu com o chamado deu com os burros na água. É isso. Bom, ele é professor, ele é cientista político e vez por outra é convidado aqui para falar sobre o nosso cenário político administrativo. Rondinei Dourado, seja bem-vindo, professor. Obrigado, Muniz. Prazer recebê-lo aqui no programa. A satisfação é minha, né? Um abraço aí para a família Mendes, né? Do seu Narciso, dona Célia, a equipe, né? Toda a equipe dos estúdios da TV, né? Que acreditam na nossa região, investem na nossa região, né? Gerando emprego e renda e levando informação com responsabilidade, né? Eu acho que depois dessa você vai conquistar mais um programa a cada semana aqui, uma entrevista. Professor, afinal de contas, o povo acreano, notadamente aqui da nossa capital Rio Branco, gosta muito de política, né? Sim. Respira política 24 horas por dia. Sim. Na verdade, a gente tem um histórico aí, né, desde essa questão aí da separação aí do Acre e Bolívia, Brasil, Bolívia. A gente tem na nossa essência os grandes debates políticos, né, as grandes disputas, né? E às vezes você não é preciso ser nem um acadêmico ou um bacharel ou um cientista político. Às vezes numa lanchonete ou num bar ou em algum canto as pessoas estão debatendo, a pauta de onde, num campo de futebol. De onde, sempre é polarizado, um defende A, outro defende B e o debate vai surgindo, né? Surgindo, é verdade. Na semana passada eu fui assistir a digamos assim, uma palestra, um bate-papo do professor Lauro Fontes. E aí ele falando sobre a questão do socialismo, do conservadorismo, o liberalismo, falando também um pouco dos sociais-democratas, os liberais conservadores, enfim. E aí ele falou sobre 2 governos que passaram por aqui, deixaram suas respectivas marcas positivas e algumas negativas, nos anos 70. Precisamente ali, os 2 que eram do mesmo partido, mas tinham um estilo diferente. O Dantini, Francisco Wanderlei Dantas, que ficou marcado por ter aberto a nossa economia, atraído investimentos, né, do Sul e do Sudeste, embora como a maioria era paulista, então eles eram chamados os paulistas, né, mas não eram só paulistas, né, ali tinham catarinenses, tinham paranaenses, mineiros, paulistas também, claro. E aí logo depois veio o governo Macedo. Desculpa me alongar aqui, mas já você vai falar também. Afinal de contas, quem tem que falar mais é você aqui. Depois veio o governo Macedo, que apesar de ser do mesmo partido, tinha uma tendência tinha, digamos assim, filosofia diferente de trabalho. O Dantinho apostava mais no fortalecimento da economia para depois fazer o social. E o Macedo achava que era possível já fazer social misturado com econômico. Não sei qual é a sua opinião sobre esses 2 casos aí, depois a gente avança sobre as questões mais atuais. Na verdade, o Muniz, eu tenho aprendido muito, né? Assim, não questão somente de redes sociais, pela TV ou um jornal, ou um debate entre colegas que são professores que têm uma formação acadêmica de excelência invejável. E tenho também conversado com pessoas a nível nacional, né? A gente tem conversado o seguinte, convergido para o seguinte, mais importante é você ter olhar para o ser humano, né? Você não ficar atrelado a filosofias que não levam a nada, certo? Existem pessoas boas em partido de esquerda e existem pessoas boas em partido de direita. O problema é que em ambos os segmentos, com o decorrer, com o percurso, eles perderam a sua essência.
certo? E aí, o que refletiu negativamente? Má gestão, né? E lá, já que você pontuou essa questão nossa histórica, essa questão de trazer os incentivos para as pessoas da região sudeste, centro-oeste, né, que a qual vieram para o Acre, né, que contribuíram para o crescimento econômico, né, aquilo ali foi uma visão estadista, independentemente da sigla partidária que eles pertenciam. Eu vejo e tenho a consciência, trazendo para hoje, o dia de hoje, é preciso ter incentivo para que as empresas venham, né? E o atual governo tem preparado isso, né? Tem conversado constantemente com a CISA, né? A Associação Comercial, né? Tem criado esses mecanismos, esses canais, né? Não adianta tentar construir uma política de forma isolada. Quando você vê que ela tem um viés econômico e social principalmente, é preciso aglutinar todas as forças, todos os segmentos. Debater a economia é algo sério, é algo importante, porque respalda lá na família que precisa de um emprego ou que se já está trabalhando, que se consolidalize ali naquele emprego. Porque manter uma folha salarial é algo muito difícil, é algo muito, sabe, que leva muito esforço de uma equipe por trás, né? Eu vejo o governo do estado hoje paga o salário em dias, né? Hoje eu estava lendo um artigo, né, do Leonildo Rosas, né, do jornalista. Ele falava que o governo está tentando, tipo, cobrir um rombo para que não atrase a folha de pagamento. Isso não existe, né? O que existe são conceitos e estudos, né, de prevenção para que não haja um desgaste na folha do estado, que não reflita na folha do estado. Vou falar nisso. Não atrapalhando, mas só acrescentando aí algo ao seu comentário. Hoje, dia 20, os estados e municípios recebem a segunda parcela do FPE, no caso dos estados, e FPM dos municípios. 5% a menos que o mês passado. E 27% a menos que no mesmo período do ano passado. A conta começou a chegar. Sim. Pegando esse resultado de uma política de um governo no plano federal, gastador, não está nem aí. É verdade. E isso não é uma fonte inesgotável. Porque às vezes, para quem está nos assistindo em casa, né, olha assim para o governo federal, olha para o governo do estado e olha para as prefeituras, a pessoa já vislumbra assim, poxa, tem muito dinheiro e tal. Existe um certo orçamento e existe um certo financeiro. As pessoas confundem o que é orçamento e o que é o financeiro, né? Fazer investimento em áreas sociais, manter uma folha de pagamento, né, dar continuidade a obras e iniciar novas obras, gerar emprego e renda, uma coisa tem que estar sempre em boa sintonia com a outra. Se diminuir os repasses, né, seja para as prefeituras ou para os estados, né, a nível da federação, consequentemente, qual é o dever de casa, Muniz? É enxugar alguns gastos, se adequar, né, se remodelar novamente para que cumpra com os acordos, né, folha de pagamento principalmente e com os fornecedores. Né? É a mesma política que é tratada lá na nossa casa. Se a gente vê que a energia veio um pouco alta, já começa a desligar algumas luzes e dar uma enxugada, né, para que no final não reflita negativamente. Por falar nisso, procede a informação de que o governo vai ter que enxugar pelo menos 30% com o pagamento de pessoal terceirizado? Não, a questão não é reduzir terceirizado, nem enxugar questão terceirizado. A questão ela é mais macro, ela é mais ampla, é se readequar, né, ao novo repasse do governo federal. Que vem caindo. Sim. Agora há uma perspectiva de uma reação positiva a partir do mês que vem. Vamos torcer para que isso aconteça, né? Sim. Estava conversando até com uns amigos, né? Foi otimizado, né, a questão do governador Gladys estar sendo governador, porque antes de ser governador, ele é empresário, então ele tem uma visão da onde é que dá para avançar, o que é que dá para cortar, onde é que dá para investir, né? Então esse equilíbrio ele está mantendo perfeitamente. E é importante que mantenha. E é importante. Às vezes a gente fica pensando, né? Senta numa determinada posição, seja professor, seja um eletricista, seja um açougueiro, né? E aí você fica olhando, de fato, naquela posição, naquele momento. Mas tem toda uma situação que aconteceu por trás. Aí você fica pensando, né? Por que eu estou nessa cadeira?
né? Aí você olha e diz assim, não, mas para chegar ali tem toda uma situação. E aí você vê um prefeito, vê um governador, vê um deputado, mas por trás eles passaram por partidos políticos, né? Participaram de movimentos sociais, todo mundo tem uma trajetória. Então, quando você olha um governador que honra a folha de pagamento, tem equilíbrio, né, financeiro, tem equilíbrio fiscal, aí você fica olhando, é só o governador? Não, ali ele já tem uma bagagem, tem uma experiência que ele está contribuindo naquele momento. Entendi. A reforma tributária, aprovada recentemente na Câmara e em discussão no Senado, deve sofrer mudanças, a gente espera assim, divide opinião, ou opiniões. Os governistas afirmam que a reforma vai salvar o Brasil. A oposição afirma que ela vai centralizar poder ainda mais em Brasília, no governo federal. Estados e municípios vão ficar assim, com pires na mão. Qual é a sua opinião, afinal? A minha opinião, ela é científica, né? Ela é científica. Eu tive um professor chamado Samuel Appenzeller, professor de economia, né, de Manaus. Eu aprendi o seguinte, eu me lembro bem que ele falou que tudo que você vai fazer na parte econômica, que ela envolve diretamente o lado político-social da coisa, tem que ter muito cuidado, por causa de um termo chamado especulação. A questão da carga tributária, a gente só vai saber se realmente ela vai dar certo na sua amplitude da eficácia depois de alguns meses. Não tem como dizer assim, olha, ela vai dar certo 100% ou 50%. Mas, por um outro lado, a gente não pode ser desonesto que realmente o Brasil precisa passar por uma reforma profunda, onde está tendo já debates nesse sentido e os projetos estão nas casas, né? Então, para ser debatido e para depois ser aprovado. Mas não tem como a gente ainda precisar dizer, olha, vai dar certo, mas que é preciso é. Agora, de cara, as prefeituras sabem que se não houver mudança no Senado, as prefeituras vão perder o ISS, que no nosso caso aqui é fundamental, e os governos o ICMS, que é também primordial. Sim, sim. Essa questão, né, do cobrar um imposto sobre a circulação, imposto sobre serviços prestados. Eu vejo que tem gente assim, diz assim, pô, mas no Brasil a gente tem tanta carga tributária, né? Sim. Paga tanto imposto, por que é que não faz que nem o país tal, o país A, o país B, unifica? Só que a nossa realidade, a nossa cultura, ela é totalmente diferente, entendeu, Muniz? Como é que você vai estipular um imposto único, né, para quem mora aqui na região norte? Para os empresários da região norte, vamos supor que a internet é de má qualidade, a energia é de má qualidade, a mão de obra ela é insuficiente, sabe? Na questão do ponto de vista da qualificação, da preparação. Aí vai disputar com alguém lá do Rio Grande do Sul, que tem todos os insumos necessários, né? Que tem os portos, né, mais abertos para todo o mundo. Então, é muito difícil. Eu particularmente não sou a favor de um imposto único, né? Mas sou a favor dessa revisão, dessa reforma tributária, que seja revista ponto a ponto. O ruim é que os agentes que estão debatendo são agentes políticos ligados a partidos políticos. Pois é. E aí é onde emperra os entraves, entendeu? Não, e aí, só aprofundando ainda mais o seu comentário, o negócio complica porque quando você agrada o comércio, você desagrada a indústria. Quando agrada a indústria, você acaba ferindo interesses dos prestadores de serviços. Quando você contempla os exportadores, complica os importadores. É muito difícil você chegar onde não é comum. E aí tem a questão política, né? Sim, que cada um quer o seu espaço ali. E nesse cenário, né? Nesse momento desse cenário, e olhando para o governo federal mais específico, que está iniciando uma nova gestão através do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ou Lula, o trabalho é maior, a responsabilidade ela vai além do que a gente imagina, porque os grandes debates que estão acontecendo no Congresso, ainda mais em relação ao Centrão, Partido A, Partido B, né, que o maior interesse deles é a contemplação dos ministérios, né? Então isso aí é fato. Eu acho que fica para um segundo plano a essência do que vem a ser uma reforma tributária digna, justa. Só para completar, republicanos e PP afirmam que não são governo, que não são da base governista, mas alguns deputados já pegaram cargos. Como é que vai ficar isso aí, então? Rapaz, isso aí é um debate doido dentro da ciência política, né? É o que um pouco, acredito eu, do que aconteceu com o MDB, o antigo PMDB, né? Na época lá do Michel Temer. Isso. Uma ala caminhava com ele e a outra ala queria a cabeça dele, era a oposição ferrenha contra ele, né? E o PTB fazia com o FHC, né? Sabe o quê? O PTB era
era governo do ponto de vista político, mas do ponto de vista eleitoral, não, era oposição. Não dá para entender. Então eu vejo que esse filme, essa novela, a gente já assistiu, né? O professor volta aqui em breve para a gente falar mais sobre Sim. as eleições municipais, viu, professor? Rapaz, esse aí é o debate do momento, tá? As pessoas veem que as eleições são no próximo ano, mas o jogo já está sendo jogado, né? A bola já foi cantada, ninguém é besta, ninguém pode ser ingênuo nem ser demagogo. O senador dizer, Sérgio... não, que a discussão é só para o próximo ano. O senador Sérgio Petacão declarou apoio ao Marcos Alexandre no sábado, só que os dois deputados do partido, o Pablo e também o doutor Eduardo, não compareceram ao evento. Então ele foi, mas foi pela metade. E o Marcos Alexandre não quer só pela metade, ele quer todo, ou tudo ou nada. Como é que fica isso aí? Chegou a arte do Daniel Cabral. Vem para cá, Daniel, por gentileza. É a primeira do doutor, né? Doutor Rodinei Dourado. Isso. E aí, doutor, está aprovado aí? Está aprovado, eu estou conhecendo aqui pessoalmente, obrigado e parabéns pelo trabalho, viu? Eu lembrei até aqui de Lucas, né, na Bíblia, né? Lucas nunca andou com Jesus Cristo, mas escreveu sobre ele, né? Não tenho amizade com o Cabral, mas agora escreveu aqui, né, nessa linda charge, né? Então você já acaba física, de entrar para o mundo cabralístico. Olha aí que legal. Valeu, professor. Obrigado, Muniz. É sempre um prazer conversar contigo, ok? É isso aí, uma boa tarde pro pessoal que nos assistiu em casa. Muito bem. Depois do intervalo eu volto para conversar com a Regina Maciel. Agora são 14 horas e 2 minutos no Acre. 2:02. Até já.